Olá, olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Como é que você tá? Estamos aqui na live que eu prometi hoje, um pouco em cima da hora, tá? Mas nós estamos aqui fazendo essa live aqui para falar sobre esse assunto tão interessante, tão importante que é o judaísmo versus cristianismo. Não sei se você é, conhece esse assunto, se interessa por esse assunto, mas nós estamos aqui para compartilharmos juntos esse assunto tão importante. Eu queria convidar você para juntos falarmos desse assunto importante, tá? É um assunto que mexe com muita coisa, inclusive com a escatologia, entendeu? Porque nós estamos falando de um povo que realmente é querido por Deus, né? Os judeus são queridos por Deus. Os judeus, nós temos um carinho também grande pelos judeus, pela cultura, não pela cultura de hoje, né? Mas pela história dos judeus, né? Pela história de superação, de conquista, né? Por ser também um povo monoteísta, creem em um único Deus, nós também cremos, e com todo carinho e respeito, eu quero falar hoje sobre a enorme diferença entre o cristianismo para o judaísmo. Existe uma diferença absurda, uma diferença gigantesca, e nós queremos compartilhar com todo respeito, você que gosta ou pratica o judaísmo ou está interessado em se converter ao judaísmo, eu preciso dessa informação. O que eu vou falar aqui não é que eu ouvi dizer de alguém. Eu não ouvi dizer de alguém. Eu vi e estudei dos próprios rabinos. Eu ouvi mais de 10 rabinos, não pessoalmente, claro, mas pela internet, descobri, na verdade, a cultura do judaísmo, em que eles creem, no que eles acreditam e no que eles não acreditam. No que o cristianismo é diferente do judaísmo. Eu queria te pedir um favor, compartilhar com o maior número de pessoas possível esse vídeo, essa live, para que a gente possa chegar um pouco mais longe. Nós temos o nosso grupo ainda é pequeno. No YouTube, por exemplo, se você puder compartilhar, curtir o meu canal, se inscrever, né? Melhor dizendo, no canal do YouTube e também tocar lá naquele sininho para que outros vídeos cheguem até você, porque hoje eu estou fazendo esse vídeo e esse vídeo está no YouTube, ele está no Facebook e nós vamos colocar o link dele também no Instagram e em várias redes sociais. Então, várias pessoas vão poder ter acesso e quando você compartilha, você me ajuda a chegar um pouco mais longe com a palavra de Deus e com o esclarecimento da palavra de Deus. Olha, hoje eu vou falar sobre o judaísmo versus o cristianismo. Eu quero falar sobre a grande diferença dessas duas grandes religiões, ou que podemos dizer assim, né? Dessas duas grandes religiões, o cristianismo e o judaísmo. As duas religiões são monoteístas, elas creem em um só Deus, mas no decorrer da história do cristianismo e do judaísmo, muita coisa mudou, muita coisa está diferente e nós precisamos ver isso aqui. Bom, eu estudando bastante sobre o comportamento, sobre a cultura, sobre como que os judeus vivem, eu pude descobrir diferenças tremendas entre uma religião e outra, tá? Embora
nós não acreditamos, nós cristãos, que o cristianismo seja uma religião, tá? Uma religião. Eu, por exemplo, acredito que cristianismo é mais do que uma religião, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Quem tem o cristianismo como religião está na contramão, muitas vezes, daquilo que Jesus ensinou. E a pessoa religiosa, né, extravagante, ortodoxa, ela acaba exagerando em muitas coisas e por isso eu, por exemplo, acredito que eu sigo a Jesus como um estilo de vida e por isso eu sou cristão, porque sigo a Cristo, o Messias, né? Eu sigo Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido, que acreditamos ser o Messias. Bom, vamos lá? Se você já está aí, vamos compartilhar. Hoje é um dia assim que muita gente pode não estar nas redes sociais, mas esse vídeo vai ficar gravado e você vai poder assistir quantas vezes você quiser, tá bom? E puder também. Então vamos lá. O judaísmo, os judeus, vamos falar dos judeus, a religião judaica é uma coisa e os judeus são outras, né? Muitas vezes um judeu não pratica a religião, o judaísmo. Às vezes o judeu não pratica o judaísmo. Isso é uma coisa clara. Existem muitos judeus realmente que não praticam a religião judaica, tá? Então a gente tem que fazer essa diferença. Nem todo judeu pratica a religião judaica, tá? E bom, vamos no ponto. Primeira coisa, os judeus, diferente do cristão, acreditam na reencarnação. Esse é o primeiro ponto. Eu nem anotei nada, vou falando aqui as coisas que eu conheci, que eu pesquisei. Primeira coisa, eles creem na reencarnação. O que é reencarnação? É uma doutrina, inclusive, que a gente conhece como a doutrina espírita. O Allan Kardec, né, crê nessa doutrina, e aí surgiu o espiritismo, tá? Inclusive existe o Evangelho segundo Allan Kardec, que é o Evangelho dos Espíritas. Mas o espiritismo, na verdade, ele existe há muitos anos, muito antes de Cristo. Já se praticava o espiritismo. O espiritismo, do jeito que a gente sabe hoje, surgiu através de Allan Kardec. Mas não é de Allan Kardec que eu quero falar hoje. Quero falar sobre como eles creem na reencarnação. Eles creem que uma pessoa, os judeus, depois se você tiver dúvida do que eu estou falando, eu te mando o link, tá? Da onde eu pesquisei, da onde eu ouvi, de rabinos, da onde eu ouvi, tá? E eu te mando o link para você ver se eu estou falando a verdade. E eu tenho certeza que eu estou falando a verdade, porque eu não compartilho nada, eu não passo para frente nada que eu não tenha absoluta certeza do que eu estou falando. Então, os judeus, eles creem na reencarnação. Creem que uma pessoa morre e nasce em outro corpo para pagar, chamam de karma, para pagar aquilo que eles fizeram de ruim aqui na Terra enquanto estavam vivos. Então eles recebem uma segunda chance de vir em outro corpo para poder ele ser uma pessoa melhor e aí a alma dele ser purificada e tal. Então eles creem, primeiro ponto, eles creem na reencarnação. E Jesus, Paulo, outros apóstolos combateram a reencarnação. Inclusive o apóstolo Paulo, que eu falo que é apóstolo Paulo, escreveu em Hebreus, tá? Que ao homem está ordenado morrer uma só vez.
e depois segue-se o juízo. Então o homem está ordenado morrer uma só vez. Então ninguém morre duas vezes. Está aqui, ó, Hebreus capítulo 9, 27. Então não tem como, segundo o Evangelho de Cristo, segundo a palavra de Deus, o homem está ordenado morrer uma única vez e depois segue-se ao juízo. Então não tem uma segunda chance, não existe uma segunda possibilidade dele voltar em outro corpo. E alguns acreditam até que o ser humano pode voltar até em animais, em ratos, cavalos, cachorro, né? Inclusive muitos filmes, né? Nós já vimos, né? Sabemos que existe os filmes da Sessão da Tarde da Globo, por exemplo, aquele filme Do Outro Lado da Vida, também outro filme sobre um cachorro que a pessoa que era, né, e se reencarnou num animal, num cachorro. Então, existem muitos filmes que falam, novelas, né, que dizem que as pessoas têm a possibilidade de voltar no outro corpo, ou de animal, ou de gente, e pagar todos os males, né, que ele fez, ou ser uma pessoa melhor agora. Bom, outra coisa que o judaísmo acredita, os judeus acreditam, inclusive, eles acreditam num livro chamado Kabbalah. Né? Nós falamos erroneamente, eu aprendi até com eles mesmo, a gente chama de Kabbalah, mas os judeus chamam de Kabbalah. Esse Kabbalah é um livro místico do judaísmo, onde ele segue esse livro. Uma coisa importante que eu vou te falar é que eles não creem no Novo Testamento. Acreditam que o Novo Testamento foi um livro forjado pelos apóstolos e não uma coisa inspirada. Então eles não creem no Novo Testamento. Mas eles creem na Cabala e eles creem também no Talmud, um outro livro que eles seguem. E o livro principal é a Torá, os livros, 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a Torá. E também crê na Cabala e crê também no Talmud. É um livro onde o Talmud é a explicação da Torá, entendeu? O Talmud é a explicação da Torá. E a Cabala é o lado místico do assunto, né? Como, por exemplo, lá eles mostram como que existe a possibilidade da reencarnação, eles creem na influência dos astros na nossa vida, creem que a lua, as estrelas, os astros têm o poder de influenciar na nossa vida, eles creem em signos, horóscopos. Inclusive eu vi um rabino falando sobre todos os... Eu assisti tudo. Ele falando sobre todos os horóscopos e a personalidade da pessoa mediante, de acordo com o signo dele, tá? E falando sobre isso. E é um rabino judeu. Também, além de crer em horóscopos, em signos, eles creem no poder das cores. Eu até acredito que há significado nas cores. Eu não acredito no poder das cores, tá? Nós cristãos não temos misticismo, nós não temos simbolismo, nós não temos amuletos, nós não temos simpatias, nós não temos nada disso. Crendices, nós não temos crendice, mas os judeus, o judaísmo, não os judeus em si, vou repetir, eles creem em signo. Na numerologia, por exemplo, no poder dos números, eles creem que o número tem
poder e influência sobre a nossa vida, creem que cores têm poder e influência sobre a nossa vida, eles creem que números têm poder, eles creem que os astros têm poder na nossa vida. Então eles creem em muitas coisas que nós realmente não cremos. Não cremos em reencarnação, não cremos em signos, não cremos no poder das cores, no poder dos números, e nós também não cremos como eles creem, que eles fazem, eles praticam orações pelos mortos. Olha só que coisa. Eles fazem orações pelos mortos. Oram para que Deus eleve a alma daquela pessoa que morreu. E também eles acendem velas para os mortos. Acendem velas para os mortos. Isso é incrível. Então, na verdade, o judaísmo é uma religião completamente, mas muito longe mesmo do cristianismo, mas muito distante mesmo, não tem nem como comparar. A gente está bem distante, tá? Porque essas crenças não fazem parte daquilo que Cristo ensinou e daquilo que os apóstolos também ensinaram. Nós estamos completamente longe desse tipo de ensinamento. O judaísmo, os rabinos, né, eles não creem que Jesus é o Messias, eles ainda estão aguardando um Messias, estão esperando o Messias chegar, o Messias que veio, né, o Jesus, o Yeshua, o Cristo que veio. Eles conseguem ou tentam procurar respostas para desfazer a deidade de Cristo. Dizem que é impossível Jesus ter vindo na terra como Deus. Eles também não acreditam que Jesus é o Messias pelo fato de não crerem e não aceitarem que Jesus é da raiz ou da genealogia de Davi, da tribo de Judá, inclusive. Eles não acreditam nisso. Então, o cristianismo, ele não crê em signo, não crê no poder de astros, não crê em poder de números, nem de cores, não crê em reencarnação, não crê na possibilidade de mortos virem, embora textos bíblicos podem parecer insinuar isso, como a transfiguração, por exemplo, quando Jesus estava no monte e transfigurou diante dos seus discípulos, apareceram ali no monte Moisés e Elias, e aí alguns pegam esse texto para dizer ou afirmar que é possível conversar com os mortos. E isso não é verdade, porque ali não apareceu fisicamente ou literalmente Moisés e Elias, não apareceram. Ali foi uma representatividade da lei e dos profetas que apareceram ali, tá? Então, na verdade, não tem nada a ver com Moisés e com Elias no Monte da Transfiguração de forma literal. A Bíblia fala que foi uma visão, está escrito na Bíblia. Visão, Mateus 17. Foi uma visão que os discípulos tiveram e Jesus realmente se transfigurou, mas os outros simplesmente apareceram prefigurando, dizendo, simbolizando a lei e os profetas. Inclusive, aquela aparição ali foi para mostrar que a partir daquele momento os discípulos não iam mais não iam mais seguir a lei de Moisés, tá? E não ia seguir mais os profetas em si, agora eles iam seguir a Cristo, a Jesus. Então, o judaísmo, ele tem diferença enorme do cristianismo. Não adianta a gente querer ser judaizante, porque nós estamos completamente fora. Porque se nós formos judaizantes, nós vamos ter que, por exemplo, praticar
A circuncisão é uma prática judaica que se faz no judaísmo, né? Circuncidar. Você já sabe o que é, não precisa explicar aqui, porque o intuito não é explicar cada coisa. Mas, indo mais à frente aí, eles creem que o Messias ainda vai chegar, acreditam que o Messias, que é Jesus, não é o Messias de verdade, é uma farsa. Eles acreditam que o Novo Testamento foi forjado, eles acreditam que os apóstolos, seguidores de Cristo, foram traidores, traíram o judaísmo, e também eles não acreditam que Paulo, o apóstolo Paulo, foi verdadeiro. Paulo foi forjado. Paulo foi um traidor que traiu o judaísmo e seguiu o cristianismo, tá? Então, existe essa enorme diferença entre essas duas religiões, porque existe 3 grandes religiões, sabe disso? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E todas essas 3 religiões são monoteístas, acreditam em um único Deus. E nós cremos também em um único Deus. Só que acreditamos em Cristo. Somos cristãos. Não oramos para mortos. Não acreditamos na reencarnação. Não acendemos velas para os mortos. Não acreditamos em signos do zodíaco. Não cremos no poder de cores. Para mim, tanto faz eu vir de branco, de preto, de amarelo, de vermelho, vai ser a mesma coisa, eu não vou ter, essas cores não vão influenciar em nada a minha vida. Muita gente ainda crê nisso, né? Que ele for de amarelo é prosperidade, se ele for de branco é paz, e vai por aí afora. Ele vai tendo ideias em relação a cores. Eu gosto do vermelho, porque o vermelho me dá sorte. Eu gosto do amarelo, que o amarelo me traz prosperidade. Eu lembro do ouro. Eu gosto do branco. E ele vai tendo aqueles misticismos que muita gente continua tendo, mesmo nos dias de hoje. Por exemplo, tem muita gente que é mística. Ele crê nas crendices, né? Por exemplo, se cair um garfo na casa da mão, é porque vai chegar um homem. Se cair uma colher, vai chegar uma mulher. Crê ainda que se varrerem a casa quando uma visita está em casa, a visita chata vai embora. Acreditam se botar a vassoura de cabeça para baixo, a visita vai embora. Acreditam que se o chinelo ou o sapato estiver virado para baixo, é porque vai morrer alguém. Acreditam em tanta coisa, que na verdade não passam de crendice. Então nós, cristãos, estamos libertos desse tipo de coisa. Nós não ficamos presos em simpatias, em rezas, em ficar acendendo vela para isso, para aquilo. Nós não cremos. Nós cremos no poder de Cristo. Nós cremos no poder do Evangelho, no poder das boas novas, no poder da palavra de Deus. É nisso que nós cremos. Nós cremos que existe um poder poderoso na palavra, acreditamos que existe um poder nas coisas do Espírito Santo, nas coisas de Deus, mas nós não ficamos presos em misticismo. O que é misticismo? É quando a pessoa fica crendo em possibilidades. Tá? Botar um olá aqui para ver se o pessoal comenta aqui. Tá? Deixa eu botar aqui, ver se quem está entrando, porque o pessoal está entrando, está saindo. Tá? E aí vai crendo nisso. Então, gente, existe um poder na palavra, aí sim, na palavra de Deus. Paulo fala
eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Então, o Evangelho não tem o poder. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16. O Evangelho não tem o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, não precisa você ficar criando nenhum tipo de superstições, nenhum tipo de crendice, não precisa. Basta crer no Evangelho. Basta crer no poder da palavra. Basta crer no Senhor Jesus. E aí vai estar tudo resolvido. Tem que ter, primeiro, pensamento bom, positivo, isso eu acredito que a Bíblia diz, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não das que são da terra. Então existe um poder nesse sentido da gente pensar e botar nossa mente para focar em coisas boas. Nossa mente vai focar e as coisas vão acontecer. Acredito também no poder das palavras, que as palavras elas saem da nossa boca, mas primeiro, antes, é porque ela está dentro do nosso coração. E aí acaba aquilo que eu falo, é aquilo que realmente eu sinto, é aquilo que eu quero. Então aí é outra coisa. Mas ter amuletos, símbolos e tudo, não existe poder nenhum. Você pode até guardar um objeto que eu não acho que como uma relíquia, como uma obra de arte, como algo que você é um colecionador, você está guardando. Né? Você tem, por exemplo, vamos supor, se eu gostaria, eu quero ter um local onde eu vou ter símbolos que lembram o tempo bíblico, por exemplo, o tempo histórico. Né? Eu quero ter jarros, eu quero ter candelabros, eu quero ter uma réplica de uma arca da aliança, mas isso não vai ter poder nenhum na minha vida, não vai influenciar nem positivamente, nem negativamente. Então eu tenho que ter minha mente tranquila de que aquilo ali não vai me fazer dano algum e não vai mudar nada na minha vida. O que vai mudar na minha vida vai ser meu posicionamento diante das coisas do Espírito Santo, nas coisas de Deus. Ok? Que Deus abençoe tua vida. Essa live foi curtinha, eu acredito, bem diferente daquelas que eu faço com bastante tempo, 1 hora e pouca, mas essa foi curtinha, só para falar dessa diferença que existe entre o judaísmo e o cristianismo. Tá? Se você puder, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível e vamos para frente. Eu vou colocar também, vai estar passando lá no YouTube, e quem vai estar no YouTube, eu quero pedir para clicar no sininho, para você se inscrever no canal. Meu canal tem poucas pessoas, tem poucos inscritos. Há pouco tempo eu perdi um canal com quase 1000 inscritos, né? Perdi o canal com quase 1000 inscritos, e eu já tive outros com 100 e poucos, mas esse eu estou começando praticamente do zero, tá? Eu quero pedir você para me ajudar compartilhando. Se você quiser fazer um curso bíblico, um curso de teologia, é pelo IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus, eu e o apóstolo André Leal e o pastor Fabrício, e junto com uma equipe de professores bem selecionadas, estamos aí à sua disposição para levarmos um seminário para a sua igreja, ou fazer um curso lá na sua igreja, tá bom? E também, lembrando que nós temos cursos de capacitação, temos treinamentos para líderes, são coisas maravilhosas. Então eu queria convidar você para fazer parte da nossa equipe e juntos vamos fazer a obra do Senhor, ok? Ore por mim, ore pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha família, e curta e participe, compartilhe e vamos para frente. Deus abençoe tua vida, graça e paz.